Doutora Ana, primeiro vamos dar início aqui ao nosso painel de hoje, mais uma vez te agradecendo, né, como sempre, pela disponibilidade em compartilhar um pouquinho de experiência com a gente, né? Queria cumprimentar todos que estão presentes, a gente está com bastante participação hoje, né? Dizer que esse é o nosso segundo painel, essa iniciativa que surgiu exatamente para a gente debater temas sensíveis nesse momento de pandemia, usando essas ferramentas virtuais, né? Mas que, de certa forma, são temas que são relevantes para o movimento, para a área da pessoa com deficiência, para o terceiro setor como um todo, né? Hoje é um tema bastante sensível, sobretudo aqui para as APAES e demais co-irmãs aqui do Espírito Santo, que é a manutenção das parcerias nesse tempo de pandemia, né? A questão das parcerias com o poder público, né, doutora Ana, já é um tema em si bastante importante e, por vezes, um tema sensível e crítico, né? Nesse momento de pandemia, eu acho que se torna ainda mais delicado e é importante a gente abordá-lo. Então, mais uma vez, eu agradeço a doutora Ana Carolina Carrem, que a gente recebe aqui hoje, doutora Ana, que é advogada especialista em terceiro setor, também membro da Comissão do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, uma parceira aqui do Movimento Apaiano do Espírito Santo, já esteve aqui no Estado, né, doutora Ana, por algumas vezes, discutindo, sobretudo, a legislação de 13.019, enfim, é um prazer muito grande para a gente tê-la nesse momento, tá, doutora Ana? Queria que você desse uma boa tarde inicial a todos. Joia. Só estou olhando aqui um pouquinho para ver do bate-papo, que agora... Então, eles vão mandar, só para entender, eles vão mandar as perguntas aqui pelo bate-papo e aí vocês vão fazer a mediação? Isso. Ou... Isso. Eu vou fazendo a mediação, a gente deixa acordado que está com o microfone e o vídeo de todos desligados, e a gente orienta que as dúvidas e a interação entre a gente aconteça aqui pelo bate-papo. Eu sempre lembro que quem está pelo computador está aqui no bate-papo, quem está pelo celular são os 3 pontos, né? Só clicar, tem aí a abertura do bate-papo. Eu peço, inclusive, a todos que participem, que debatam, para a gente poder tornar esse momento um momento bastante rico para a gente. Então, mais uma vez, obrigado a todos que estão presentes, obrigado, doutora Ana, e te passo a palavra, doutora Ana, para as considerações iniciais. Tá bom. Bom, primeiramente, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou fã do Movimento Apaiano, aí da região do Espírito Santo e todas aquelas que são irmãs. Estive aí com muito prazer e voltarei assim que acabar toda essa questão da pandemia, porque realmente é um prazer estar aí com vocês. A última vez que eu estive aí no Espírito Santo, eu acredito que foi por volta de 2016, 2017, não me lembro agora. Mas naquele momento, a gente estava fazendo uma outra discussão de implementação da lei, né? E hoje a gente já está numa outra lógica em tempo de pandemia, em tempo de Covid, e a gente tem acompanhado movimentações do país todo. Então, eu acredito que hoje vai ser muito proveitoso, porque a gente vai poder falar de várias realidades e talvez trazer algumas alternativas no diálogo com os municípios e com o Estado. Só para fazer uma parte aqui, desse tempo para cá, eu acabei me tornando presidente da comissão do terceiro setor aqui do olha, então, uma bela atualização, né? Pois é, mas, enfim, a necessidade de estudo, dedicação, né, sempre é a mesma, não faz diferença, na verdade é só reconhecimento do trabalho. Bom, o que eu queria colocar para vocês, logo de início, é que a gente tem aí a Lei 13.019, que vai reger de forma geral, né, todas as parcerias no âmbito do terceiro setor, então, aquelas que sejam, sim, vinculadas às atividades de mútua cooperação, que é o que a gente chama da parceria da Lei 13.019, e cada estado e cada município procurou fazer a sua norma local como um regulamento, né? Porque vocês sabem que toda norma tem um regulamento, ou seja, toda norma tem um decreto, né? Tem um decretinho lá que muitas vezes até ele exacerba aquilo que era da competência dele, mas enfim. E eu queria só passar um ponto muito importante para vocês, que é o seguinte, é só um parênteses da minha fala de hoje, porque hoje a gente vai falar só sobre parcerias, mas eu só queria fazer um pequeno parênteses, porque tem alguma coisa acontecendo agora no Congresso Nacional e eu queria registrar aqui para vocês, tá?
A gente está tendo agora a votação da medida provisória 936, que é aquela medida provisória que vai falar sobre a suspensão do contrato de trabalho proporcional, ele vai dar algumas hipóteses de antecipação de feriado, enfim, ele tem uma série de medidas para manter o emprego, né, das pessoas que estão aí vinculadas a qualquer tipo de regime de emprego. E o que está acontecendo? A gente tem uma série de prefeituras que estão obrigando as organizações a aderirem à medida provisória 936. Então, eu só queria passar para vocês que a gente tem agora uma votação, onde tem uma série de organizações brigando para que as organizações não sejam obrigadas a cumprir a 936, porque precisam receber o recurso para pagar os funcionários, né, de maneira integral, e isso também vai acontecer para nós. Então, se for a aprovação de maneira irrestrita na 936 agora, isso vai alcançar a gente, e o que vai chegar aqui na PAI do Espírito Santo vai ser a exemplo de algumas localidades como São Paulo, por exemplo, um pedido de redução salarial dos funcionários, um pedido de redução da carga horária dos funcionários, né? E tudo isso sem observar a legislação de parcerias, que é agora onde a gente entra um pouquinho mais, de maneira mais profunda, né? Então, só para fazer essa primeira fala, estou à disposição. Você sabe que eu sou pessoa assim, se deixar, continuo falando, viu, Wanderson? Mas se puder pontuar, papo, tá bom? Tá ótimo, doutora Ana, agradeço. E só registrando mais uma vez que está aberto aqui o bate-papo, as pessoas podem ir fazendo suas observações, a gente vai fazendo aqui a mediação e passando para a doutora Ana. Como ponto inicial, doutora Ana, para a gente poder startar aí a conversa, a senhora tem visto um pouco esse panorama, não só no estado de São Paulo, como em outros estados, né? Como que os entes públicos, de um modo geral, estão agindo com relação às instituições e às suas parcerias. Eu queria que você desse inicialmente um panorama um pouco mesmo de experiências, tanto do estado de São Paulo, quanto desses outros estados que vocês têm acompanhado. Bom, toda a questão relacionada à parceria começou com a edição do Decreto 10.315 do Governo Federal. Então, esse Decreto 10.315, inclusive vocês receberam por e-mail do jurídico da APAI do Espírito Santo a informação em relação a esse decreto. Então, esse decreto, ele trata que as parcerias federais devem ser prorrogadas enquanto o estado de calamidade pública perdurar, que em regra seria dia 31 de dezembro de 2020. Então, nesse sentido, a regra federal está abrindo uma possibilidade para que cada estado e município trate das suas parcerias nos aspectos de trabalho e alteração da própria parceria. Então, o que é muito importante a gente entender? Que uma coisa é a alteração da parceria, outra coisa é a alteração das metas, né? Outra coisa é a alteração do plano de trabalho em si. Então, são duas coisas diferentes. Então, no âmbito federal, ele inaugurou aí agora em março, a gente fez um ofício, acho que foi em abril, mas em março, essa lógica de poder trabalhar com maior flexibilização das parcerias, inclusive podendo prorrogar as parcerias, enfim. Então, a 10.315, o decreto 10.315, inaugurou essa lógica no âmbito federal. No âmbito dos estados e no âmbito dos municípios, a gente está vendo uma maior movimentação agora, né? A gente tem até um mapeamento em relação a algumas legislações. Então, por exemplo, a gente teve uma legislação que eu acho que é um exemplo muito positivo, que eu acho que, não sei se eu comentei com o Wanderson na nossa conversa, mas o estado da Bahia, eu acho que, analisando as demais legislações, porque tem alguns que nem tiveram legislação, né? Vocês veem, o estado de São Paulo nem tratou sobre isso, a gente ainda não tem nenhuma mobilização do estado do Rio de Janeiro, enfim, Minas Gerais está muito embrionário ainda, mas se trabalha assim numa lógica do estado, tratar uma reavaliação das parcerias. Mas, enfim, o estado da Bahia, 20 de março, já se antecipou e tratou com muita sensibilidade a questão das parcerias no que tange as atividades essenciais, enfim, tanto a básica quanto a especial, né, em relação às atividades de assistência. E o que eu achei muito interessante, pessoal, que eu acho que esse é um ponto que eu gostaria que vocês saíssem dessa nossa conversa hoje, com esse ponto de atenção, é que é o seguinte: a gente tem a Lei 13.019, a gente tem o Decreto 10.315,
E lá, quando se fala da referência de alteração das parcerias, é necessário que haja um aditivo. E o interessante em relação à Lei 9.517 do município de Salvador, aí já entrando mais para o âmbito municipal, existe lá uma possibilidade de repactuação via ofício, né? Então, por ofício, né? Na verdade, é um procedimento da administração pública para depois fazer um aditamento. Ou seja, olha, vamos tratar a medida emergencial agora, vamos fazer a prorrogação por ofício, vai ser dada continuidade ao pagamento das verbas salariais, vai ser dada continuidade ao pagamento do serviço, enfim, via ofício. Por que eu estou falando isso? Porque agora os municípios têm muita dificuldade de repactuar via aditamento, né? Até em função dessa questão da necessidade presencial, o que a gente tem visto é que essa experiência de Salvador, de expedição, de alteração da parceria ou do plano de trabalho, né, via ofício, tem sido muito, muito bem sucedida. Então, eu só queria deixar para vocês essa questão da Lei 9.517, lá de Salvador, agora de 30 de março, e o decreto também de Salvador, ele traz aí, inclusive, regras específicas da prestação de contas e a prorrogação por prazo determinado. Então, o que acontece? Existem alguns estados e alguns municípios que se adiantaram e conseguiram se organizar. Infelizmente, outros não só deixaram de se manifestar, como tem tido aí um papel muito desagregador, né? Eu não sei se eu comentei com você, Wanderson, na nossa conversa, mas a gente tem tido municípios que estão pressionando as entidades a aderirem à medida provisória 936, então, ou seja, suspender contrato de trabalho, né? Reduzir carga horária para repassar menos recursos, né? Então, isso é um absurdo, a gente está tentando trabalhar e combater aí essa questão, mas alguns municípios estão tendo essa prática, sim. Acho que é importante esse panorama, né, doutorando, porque a gente vê uma diversidade muito grande, né? No Espírito Santo, de modo geral, não há um posicionamento também do Estado, né, de forma clara para essa parceria, e a gente tem visto já alguns municípios procurando as instituições para discutir, né? Sobretudo os municípios que têm parcerias exatamente na área da assistência social, balizadas pela 13019, né? E que esse eu acho que é o foco central. Uma coisa que eu acho que é importante, eu queria te ouvir um pouco também sobre isso, porque quem tem buscado já a instituição, eu acho que esse alerta que você traz é muito importante, né? Essa obrigatoriedade do poder público em fazer uma instituição privada adotar uma medida provisória, me parece uma coisa meio desproporcional, né? Mas tem uma discussão já acontecendo de classificar o que é serviço essencial, né? Assim, eu preciso que você reveja o teu plano de trabalho inicial, porque eu só vou manter financiamento para o que é essencial. Eu queria te ouvir um pouquinho nessa linha aí do essencial, né? Tá. O essencial, ele acompanha o público que é atendido, né? Ana, Então, me ouve? eu estou te ouvindo, você está me ouvindo? Eu Estou te ouvindo. Tô te ouvindo. Estou te ouvindo. É que travou um pouquinho. Tranquilo. Bom, então vamos lá. A gente tem sim visto uma dicotomia, né, entre tratamento em relação às organizações que atuam em atividades essenciais e atividades não essenciais, né? Então, o que a gente tem trabalhado como questões de serviços essenciais é muito vinculado ao público, né? Então, assim, a gente tem trabalhado com a lógica da pessoa com deficiência, com o público, obviamente, até por causa da Lei Brasileira de Inclusão, um público vulnerável, não tem nem o que dizer em relação a isso. Agora, algumas oficinas que são realizadas, a própria proposta trazida pelo Ministério da Cidadania a respeito de pensar em novas tecnologias para fazer um atendimento. Então, as adaptações, a gente tem visto como adaptações necessárias para serviços que aparentemente possam não parecer essenciais, como uma oficina ou uma atividade realizada com a família, só que nesse contexto, hoje que nós estamos, é sim considerado essencial. Então, o que a gente tem que sopesar é justamente o público e a vulnerabilidade.
né? Então, o idoso, qual é o tipo de vulnerabilidade que a gente está enfrentando? O isolamento, ou, enfim, a pessoa com deficiência, qual é o tipo de dificuldade, de vulnerabilidade que a gente está enfrentando? A questão do transporte. Então, enfim, tem uma série de questões que são relacionadas ao público e à vulnerabilidade que a gente tem trabalhado junto com a administração pública. Mas eu acho que o que a gente tem que sempre tratar aqui no grupo, inclusive, porque é um grupo bem diverso, né? O Espírito Santo tem aí muitas diferenças de região, é a questão do diálogo com a administração que você firmou aquela parceria. Então, se você firmou no âmbito do município, aquele diálogo com o município, ou se você firmou no Estado, é hora de dialogar com o respectivo secretário do Estado. É importante. Esse tema até queria estender ele um pouquinho mais, doutora Ana, desse relacionamento, porque quando nós, como medida nossa aqui de enfrentamento a essa questão da Covid, né, e a iminente suspensão dos atendimentos presenciais, uma das diretrizes que a federação repassou para as APAES, para as co-irmãs, foi justamente dialogar com o ente, né, não suspender-se nenhum tipo de serviço sem dialogar lá com o ente que detém a parceria, e, de preferência, pactuasse isso nos conselhos municipais, para que isso ficasse bem ajustado, né? Justamente pensando no depois, né? Quando essa pandemia passar, como é que isso vai caminhar. Então, explorando um pouquinho mais essa mesma linha, tem até aqui uma pergunta já da Fernanda, nessa abordagem, se a APAE e a instituição, né, deve aguardar o município se pronunciar sobre isso ou já estreitar essa argumentação, não no sentido da corte de recurso, mas talvez no sentido do ajuste do objeto da parceria. Como é que a senhora vê isso? Eu acho que a gente tem um provérbio, né? Acho que a gente aprende no primeiro ano da faculdade, que é o seguinte: o direito não socorre aos que dormem. Né? Então, o que acontece? Quando a gente está falando uma situação onde ninguém sabe muito bem o que fazer, a gente, enquanto organização que sabe exatamente o que a gente está fazendo, a gente tem que se posicionar. E a gente tem que dizer, olha, nós estamos aqui fazendo esses serviços são essenciais, a gente está atendendo tantas pessoas, a demanda, inclusive, aumentou, né? Porque, assim, a gente tem situações de que a demanda pode ter diminuído, o fluxo de atendimento pode ter diminuído por um lado, mas, por um outro lado, a demanda tem aumentado em relação à questão da família, a questão do fortalecimento de vínculos. Então, assim, a gente tem também que fazer essa ponderação internamente, mas eu acho que um ponto que é fundamental, e que inclusive a gente tem discutido pelo país inteiro com outros colegas, né, de terceiro setor, é assim, a organização não pode ficar na inércia, sabe? A gente não pode ficar esperando acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque agora nós estamos num momento, vamos dizer, totalmente fora da curva, né? Um momento totalmente diferente, totalmente extraordinário. Vamos dizer que tudo isso que a gente está vivendo agora, se Deus quiser, passe logo. Uma prestação de contas que vocês vão apresentar para o ano que vem, por exemplo, né, vão apresentar no ano que vem em relação a esse ano. Ela vai ser examinada pelo Tribunal de Contas lá para 2021, 2022, né? Então, o que acontece? O olhar do Tribunal de Contas não vai ser no de hoje, vai ser no olhar fiscalizatório lá do futuro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de como a gente documenta as situações, as alterações do plano de trabalho. Não podemos admitir nenhum tipo de alteração da parceria sem uma formalização, mas também não podemos ficar, assim, vamos ficar aqui quietinho para a gente ver o que acontece, porque a gente está recebendo todo mês. Porque isso também pode gerar um prejuízo para a organização em relação ao ressarcimento depois de valores, que eu acho que isso talvez nem seja o tão complicado, que se a gente não usou, né? Mas a questão é, não, olha, a gente não vai poder usar para essa atividade, então vamos aproveitar e usar para outra em função da calamidade pública. Gente, tudo que for usado de forma diferente do plano de trabalho vai ser cobrado depois, né? Então, eu acho que isso é um ponto importantíssimo para a gente discutir aqui hoje, essa questão da gente começar ou mandar um e-mail e falar, olha, nós temos aqui uma ideia de portaria. Eu mando para vocês esse decreto aqui do Salvador, que eu achei que ficou muito bom.
até para vocês, de repente, adaptarem e já fazerem uma proposta, sabe? Fazer uma proposta aí para o município, olha, para fazer alterações de parceria, é importante que tenha aí o diálogo entre as duas partes, porque senão, pessoal, na hora que a corda ficar mais justa, eles vão realmente sobrecarregar aí as organizações, né? Então, eu acho que a gente, antes de ser sobrecarregado, é importante que a gente se manifeste. Acho que importante essa linha, né, doutora Ney, dentro dessa, pegando até um gancho nessa fala, essa parceria, assim, baseada pela legislação, ela subentende já uma lógica de um encontro de objetivos entre a instituição e o poder público, né? Então, como é que a senhora vê essa questão também da rediscussão? Ela pode ser feita unilateralmente, quer dizer, a prefeitura pode chamar ou determinar por ofício a instituição que, ó, eu estou suspendendo, eu estou cortando, eu estou tirando o recurso. Como é que é esse ajuste entre as partes, né? Já que o termo está assinado, né? Vamos lá. A sua pergunta me traz duas reflexões. Primeiro, qualquer justificativa de corte, ela é muito prematura, porque o governo federal ele destinou mais de 60 milhões de reais para as prefeituras e para os estados, né? Para serviços de enfrentamento para o Covid. Então, assim, não é cortando os nossos repasses que já estavam previamente pactuados que eles vão necessariamente usar esse dinheiro para a Covid, né? Então, assim, isso também não é um fato líquido e certo, porque pode ser que justamente corte para usar em outra coisa que não seja Covid. Então, assim, não tem justificativa legal, porque, inclusive, o governo federal, através do Ministério da Cidadania, fez já repasses para os estados e para os municípios para o combate ao coronavírus, né, ao Covid-19. Outro aspecto a lógica que a gente está falando é parceria, né? Antes a lógica de convênio era, olha, eu estou aqui, a administração pública estou aqui, né? E quem quiser adere. Não, agora não é assim, olha, eu tenho tanta capacidade de atendimento, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. A forma de trabalhar, a metodologia dessa PAI, de Serra, é assim, dessa PAI, não sei, de outro bairro é de outra forma, então, de outra cidade, perdão, é de outra forma. Então, cada localidade tem a sua discricionalidade de atividade, né? De como vai desenvolver a atividade. Então, eu acho muito complicado receber essas informações de forma unilateral. Olha, a gente vai fazer assim, ou você adere, ou, enfim, vai ter que aderir, né? Inclusive, a gente pensando lá na frente, vamos fazer um exercício aqui, Wanderson, ó. Vamos dizer que a organização vai aderir à medida 936, vai reduzir a carga horária, enfim. Vai fazer todas as suspensões de trabalho profissional dos profissionais que é possível, fazer contenção, e aí o município vai fazer um repasse menor de valor, por exemplo, né? Como é que eu vou justificar isso para o Tribunal de Contas depois? E se o município continuar a repassar o valor integral, né? Eu vou devolver depois no final do exercício de 2020, e qual que é a justificativa de não cumprimento de meta, né? Então, eu acho que isso é importante a gente tá trabalhando. Acho que chegou uma pergunta. Não, eu acho que é exatamente nessa linha, Antônio, porque assim, tem chegado, alguns municípios têm feito esse movimento de forma por ofício, só comunicando, estamos comunicando que estamos suspendendo ou que estamos tirando. Então, é importante, eu acho, essa tua fala nesse sentido, de que isso deve ser debatido, né? Isso é um ajuste, né? E uma coisa até importante, até dentro dessa mesma questão do plano de reajuste e reorganização do plano de ação, a gente sabe ainda que boa parte dessas instituições, né, que no estado a Mais, a Paz e Pestalozzi, né, elas não são mais escola especial há algum tempo, já há mais de uma década, né? Mas ainda aos olhos assim de muita gente ainda, eles têm aquela associação com a escola. E as aulas aqui no Espírito Santo estão suspensas desde o dia meados de março. Então, é muito comum, até em alguns gestores municipais, haver uma certa confusão, né? Tipo assim, então, se está com as aulas suspensas, significa que não tem ninguém lá, não tem nada sendo feito na instituição, nas outras áreas, né? E a gente tem orientado muito para desconstruir de vez essa imagem
e a PAI demonstrar de forma clara as suas estratégias de atendimento remoto, porque o que houve, na verdade, é uma diferença entre não atendimento presencial e deixar de fazer alguma coisa, né? Nós não estamos, as instituições não deixaram de fazer, muito pelo contrário. Muitas vezes nossa responsabilidade social para essa família, para essa pessoa, se ressalta nesse momento, né? Então, eu acho que dentro do que você está falando da questão de repactuar, é fundamental também deixar claro para o poder público essa nova linha de trabalho que a instituição adotou via remota, né, ou via atividades não presenciais, enfim, como que ela organizou a continuação dos trabalhos, né, sem ser presencial, né? Doutora Ana, você me ouve ou eu não estou te ouvindo? Não estou te ouvindo, doutora Ana, você me ouve? Eu te ouço. Agora você está me Ah, ouvindo? agora sim. Agora estou te ouvindo. Eu não sei porquê, mas deu uma bloqueada aqui na minha coisa, mas tá. É, Então, eu estava só comentando que a gente tem aqui até a portaria 54 de 2020 do Ministério da Cidadania, que ela vai falar justamente de como se configura esse público vulnerável, mas mais do que isso, ela traz aí, até de forma intersetorial, em parceria com o SUS, a possibilidade de desenvolver atividades, inclusive remotas ou atividades de outras formas que não a presencial, mas que não deixem de atender não só o usuário, mas como também a sua família. Então, assim, a própria portaria 54 do Ministério da Cidadania, isso a gente está falando dentro de um ministério que até então não admitia nada que fosse intersetorial, agora a gente está tendo uma intersetorialidade maior em relação à saúde, tá, em função da pandemia, onde é possível, sim, fazer algumas medidas que sejam, inclusive, remotas, né? Então, se antes a gente nem imaginava que a medicina podia ser à distância, agora a gente tem a telemedicina, né? E por mais absurdo que isso possa parecer no âmbito da assistência, quando a gente fala de alguns serviços que antes eram de acompanhamento familiar, algumas organizações estão fazendo de forma remota o acompanhamento familiar, porque essas famílias não podem ficar sem o cuidado, né? A gente está falando, por exemplo, de uma organização que trabalha com idosos, né? Não pode ficar sem o contato com a família, enfim. Existem formas e agora mecanismos para, de alguma maneira, acompanhar os usuários de forma remota, o que a própria portaria 54 do Ministério da Assistência está preconizando aqui para nós. bem. Importante, doutora Ana, sua imagem caiu aqui para a gente. Não sei se você consegue me ver e me ouvir, mas eu te ouvi claramente, mas só a tua imagem que saiu aqui. Estou te vendo aqui. A tua imagem é que saiu para a gente aqui. Mas você consegue me ouvir normalmente, né? Consigo, eu estou me vendo aqui, ó. Eu consigo me ver, inclusive. Eu vou tirar a foto e te mandar, e mandar para a Dani por mensagem. Para mim não tá aparecendo aqui, mas tá ótimo. Acho que é nessa mesma linha, doutora Ana, a gente pode ir tocando dessa portaria que você citou. Acho que instrumentaliza um pouco também as instituições, né? Nós passamos para as instituições algumas estratégias de negociação, já imaginando que esse movimento sobretudo dos municípios, né, para as instituições, ele vai ser bastante efetivo, né? Qual a principal orientação, assim, dentro dessas portarias e dos decretos, que você sugere? É uma pergunta que está surgindo aqui também, para essas instituições que os municípios já estão procurando, mas com a lógica de redução, de corte de despesa, de corte de recurso, enfim, nessa linha mais, né? O que você sugere em termos de instrumentalização para elas? Então, primeiro a gente só tem que entender por que está tendo essa solicitação. Você está me vendo agora ou não? Não? Tô. Então tá bom. Primeiro que a gente tem que tentar entender qual é a justificativa de redução, né?
porque, assim, aquilo que eu coloquei agora há pouco, né? A redução pela redução, eu acho que é muito cruel que o município esteja fazendo agora de uma maneira totalmente arbitrária, né? Agora, se houver uma justificativa legal para a redução, eu acho que a gente tem que sentar e conversar. Olha, os nossos serviços, eles foram reduzidos, por exemplo, se tivesse algum serviço de saúde, né, que a gente teve até aquela questão da mudança das metas, né? Então, o nosso serviço de saúde, ele diminui em função do fluxo de pessoas que estão com receio de sair de casa ou que não podem sair de casa em função do distanciamento social ou, enfim, de algum tipo de medida de saúde pública. Em função disso, a gente diminuiu o atendimento físico, mas a gente teve, por exemplo, que investir em tecnologia. A gente teve que, por exemplo, fornecer para cada uma das assistentes sociais ou para cada um dos funcionários um tablet para que ele possa acompanhar ou conversar ou desenvolver uma atividade remota. Então, assim, para nós, enquanto serviço, não há diminuição praticamente, porque a gente consegue redimensionar os nossos serviços para que eles possam continuar sendo executados. Por quê? Fazendo coro com aquilo que você colocou no início, nós não abandonamos o usuário. A gente não abandona a família. A gente continua fazendo o serviço, independentemente de tudo e de todos. A gente continua fazendo. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: para continuar a fazer o serviço, a gente tem que criar uma nova rotina, uma nova metodologia, uma nova sistemática. E para isso, o primeiro, vamos dizer, pensando de uma maneira estratégica, né? O primeiro ponto que eu colocaria numa discussão em relação à redução é, olha, prefeitura X ou prefeitura Y, a gente não está tendo redução, a gente está tendo até aumento, porque eu estou tendo que investir em tecnologia, que é o que a gente não tinha antes, por exemplo. Estou tendo que investir em profissionais, em capacitação de profissional que eu não tinha antes. Então, eu acho que talvez só ponderar como é que vocês vão estar desenvolvendo a atividade de uma outra maneira alternativa para que vocês possam arguir com o município. Agora, assim, eu acho que é muito complicado essa redução sem uma proposta de um aditivo. Chegou algum aditivo? Né? Porque às vezes é só a proposta, né? Então, assim, tem que ser formal, tem que ser entre as partes. Então, se você chegar e falar assim, olha, não tem como a gente fazer redução agora, porque a gente sabe que todo esse público está represado, na hora que a pandemia acabar, a gente vai ter muito mais para atender do que antes. Que é o que está acontecendo no público da saúde. A gente trabalha com hospitais e agora, para as cirurgias eletivas, a gente quase não tem ninguém indo nas cirurgias eletivas e não está sendo feito. Mas a gente sabe que todo esse serviço está represado, né? Daqui a pouco vai começar a aparecer as cirurgias eletivas. Então, eu não acho que é possível a gente falar de redução pela redução. Eu acho que precisaria a gente entender do que a administração pública está falando. Chegou até nessa mesma linha, doutora, uma pergunta aqui do Luiz Carlos, que é presidente da Federação das Pestalozes. Agradeço muito a presença dele e de todas as pestalozes que estão acompanhando aqui com a gente também ao nosso painel. Um pouco nessa linha, assim, do município que já tomou medida de forma unilateral de suspender todos o repasse, alegando que não tem recurso, que é aquilo que também a gente já muitas vezes sabe, né, doutora Ana? Assim, as políticas, muitas vezes, para a pessoa com deficiência, que é um grupo minoritário, quase sempre elas só saem na base da mobilização, da pressão, dos marcos legais, né? Então, em alguns casos também, para gestores que têm um entendimento mais limitado dessa política, isso é uma baita oportunidade também, né? Assim, para fazer um afrouxamento dessas políticas, né? Qual a dica, até complementando, seguindo essa mesma linha que você estava falando, assim, qual a dica que você pode sugerir para esse município que recebeu digamos, quase um diagnóstico, né? Olha, estou encerrando a parceria, né? Bom, aí eu acho que a gente tem alguns caminhos. Um deles é o conselho, né? Não sei se na localidade tem conselho da pessoa com deficiência ou se tem conselho de assistência, de qual a pasta vem o recurso. Então, eu acho que tem que ser procurado o conselho, a sociedade civil daquele conselho. Como você falou, a gente está muito acostumado a se mobilizar, né? A gente que trabalha no movimento da pessoa com deficiência, infelizmente, tudo vem a forceps, né? Tudo vem a forceps. Então, assim, aqui na região metropolitana de São Paulo, a gente está acionando o Ministério Público, pra você ter uma ideia. A
A gente acionou a OAB, a gente acionou as organizações representativas, a gente acionou o Ministério Público, o Conselho e, inclusive, alguns deputados que são vinculados à causa para que eles se manifestem, né? Então, assim, esse ano também é um ano de eleição, quer queira ou que não, essa eleição vai acontecer em dezembro, pode ser que aconteça, seja prorrogada, mas vai acontecer em dezembro. Então, a gente percebe, sim, uma malversação de alguns prefeitos para, de alguma maneira, não usarem esse recurso para aquilo que foi destinado, né? Então, assim, qual que vai ser a justificativa dele para o Tribunal de Contas? Né? Eu não sei qual que vai ser o parecer do procurador do município, porque para fazer esse tipo de coisa, o próprio procurador do município também teria que se manifestar. Então, assim, existe um processo administrativo, a gente tem o caminho, por exemplo, de postergar e falar, olha, então, só que a gente vai pedir cópia integral aí do nosso processo de parceria, porque a gente agora vai examinar e vai tentar ver como que a gente pode ajudar o senhor. Mas, assim, eu acho que quanto mais puder postergar esse tipo de situação, nesse momento, pelo menos vocês receberem os repasses, que em alguns municípios o distanciamento social vai diminuir, né? Então, assim, a gente já tem aí alguns estados abrindo shopping. Então, isso vai diminuir. Então, o que acontece? O serviço de vocês, ao longo do tempo, vai aumentar. Se houver essa redução, vocês vão ter que colocar cada vez mais dinheiro da própria organização, dinheiro da própria causa, dinheiro do próprio fundo. Então, assim, eles fazem a economia, mas a gente vai ter o prejuízo, porque a gente não vai deixar de atender. Então, vamos lá. Primeiro ponto, acho que é fundamental acionar o conselho. A gente tem acionado também outras organizações representativas e tem acionado o Ministério Público, tá? De forma mais extrema, a gente tem acionado o Ministério Público mesmo, né? Porque, assim, nós não temos uma cultura belicosa, né? A gente não tem uma cultura de judicializar, a gente não gosta disso, né? Mas, num determinado momento, eu acho que é importante a gente mostrar, olha, a gente não quer fazer isso, mas é direito da organização receber aquilo que foi pactuado porque ela tem demanda, né? E assim, não vai diminuir a demanda porque a pessoa com deficiência ela não vai sumir, ela continua, né? Ela só não pode sair de casa porque ela é vulnerável para a doença. Então, enfim, eu acho que tem aí pontos, eu acho que a gente tem mais argumentos para trabalhar com o conselho. Eu acho que, inclusive, tem que ter um diálogo em relação a esse ofício recebido. Depois, se puder me mandar, talvez seja nos mesmos termos que eu recebi aqui de um outro município. Eu acho que tem que contra-notificar esse ofício e dizer, olha, pelas razões X, 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 isso pode ser considerado um problema no Tribunal de Contas, tanto para o senhor quanto para mim, né? Então, eu acho que talvez também tem que trabalhar essa lógica junto aos vereadores, então, Câmara de Vereadores, é agora, né? A eleição está batendo na porta. Então, assim, isso é um absurdo que o prefeito esteja fazendo isso, porque esse ano é ano de eleição, né? Então, assim, sem querer ser ativista, mas já que a gente está falando de mobilização, eu acho que tem que ganhar pelas frentes que são possíveis e que o movimento já tem abertura, inclusive. E concordo, sabe, doutora? E aí eu acho que queria só trazer mais 3 elementos aí, eu acho que colaboram um pouco com essa situação. O primeiro é que essa pessoa com deficiência, ela não pertence à instituição, né? Ela não pertence à APAE, não pertence à Pestalozzi. Ele é um munícipe para o qual demandam a instituição e a pessoa não pertence à instituição. A instituição é uma parceira para fazer essa política pública chegar lá. Se esse recurso não chega, na maioria dos casos, dizer que não há nenhuma política pública sendo executada para aquele município. Então, esse eu acho que é um ponto. Outro ponto, assim, complementando até o que você está falando também, aqui no Espírito Santo, na área da assistência, o Estado tem um piso variável da pessoa com deficiência. Uma política de Estado, um recurso que o Estado passa para os municípios, tanto na atenção básica quanto na atenção de média complexidade da assistência, para a formalização de políticas voltadas para a pessoa com deficiência, né? Então, o município decide na ponta se ele executa uma ação, né, para a pessoa com deficiência ou se ele formaliza uma parceria com as instituições, que quase sempre esse é o caso, pelo know-how. Então, se esse recurso do Estado está chegando lá e o município bloqueia ou finaliza a parceria e não vai executar nada, o que ele vai fazer com esse recurso, né? Que é um recurso carimbado para a pessoa com deficiência. Eu acho que só para dar um pouco mais de elementos aí para essa posição.
A Bernadette, aqui da Pai de São Mateus, traz também uma questão que eu acho que dialoga com uma coisa que você já falou. Eles têm um termo de colaboração que está finalizando agora, né? Então, aí entra um pouco naquela lógica até do decreto, né, federal, da parceria que está finalizando. Mas parece que já há um caminho lá para um aditivo, para eles fazerem um aditivo e vão usar o saldo remanescente. Teria alguma objeção nesse período de pandemia para esses ajustes? Eu acho assim, ó, eu vou ler aqui a pergunta, né, para todo mundo também ver. Estamos finalizando o termo de colaboração com a Prefeitura Municipal. Bernadette, quando finaliza? Que mês finaliza? Já iremos solicitar a justificativa do segundo aditivo, ok? Logo, a legislação municipal permite a utilização do saldo remanescente. Gostaria que fosse explanado um pouco sobre essa questão. Bom, a gente tem muito problema em Tribunal de Contas em função de saldo remanescente. Ela falou que finaliza dia 9 de julho de 2020. Né? A gente tem a obrigação legal de realizar a devolução dos valores no final do exercício, né? Mas a utilização do recurso remanescente, eu não sei qual é a legislação que ela está falando, tá? Eu acho que só teria que verificar direitinho qual a legislação municipal que permite o uso do saldo remanescente e como ele permite. Se ele permite na mesma conta, ou se você teria que fazer uma migração para outra conta em função do aditivo, ou se o aditivo pode ser usado na mesma conta, né? Se essa justificativa também vai estar na parceria, então, se o termo de parceria vai considerar esse saldo remanescente no orçamento que foi apresentado. Então, a gente tem aí alguns aspectos, porque saldo remanescente normalmente é um problema para o Tribunal de Contas, né? Saldo remanescente, como regra geral, é uma cobrança que os tribunais de contas fazem em relação à devolução, né? Mas eu acho que se existe uma legislação do município, seria muito importante que o próprio município trouxesse esse ensejo no termo de parceria, tá? Porque aí já protegeria mais a sua organização. Você pode já colocar, Bernadette, para a prefeitura, que é importante que eles coloquem no termo de parceria que, em função da lei municipal X, né, será reaproveitado o saldo remanescente para te proteger. Tá? Eu acho que essa é uma medida que bom que tem no município, mas tem que estar, sim, no termo de parceria para te dar mais segurança jurídica. Ótimo. Acho que é importante, até porque alguns termos de parceria até já trazem essa prerrogativa, né, Tânia? Já dizendo que o saldo remanescente pode ser replanilhado, né? Teve uma discussão, Tânia, importante também com relação a essas adequações de termos de parceria, de plano de trabalho, que a maioria desses termos, como a senhora mencionou, ao final dele, ele estipula, digamos, o ajuste de contas, né? O que sobrou, o que foi feito ao final, né? Então, teve esse por si só já é um instrumento que a instituição também pode utilizar nessa negociação com o município do ponto de vista assim, ó, tive uma redução aqui de recurso, vai ter uma sobra de recurso, e isso vai ser feito o ajuste ao final. Se houver um entendimento do município, né, de que alguma atividade que não foi executada como estava planilhada, ou do plano de trabalho, e isso gerou para a instituição algum tipo de economia, digamos assim, né, de alguma despesa prevista que não ocorreu, e o município entender que não precisa fazer nenhum tipo de ajuste, e que ao final do termo lá, o recurso será devolvido, como é que você vê esse movimento? Assim, você acha que ele pode ocorrer ou pode ter algum tipo de problema em tribunal de contas porque efetivamente o plano de trabalho, digamos, não foi executado? Eu acho assim, aquilo que eu estou querendo colocar desde o começo não é terrorismo de Tribunal de Contas, pelo contrário, eu acho que é porque a gente precisa, sim, ter um pouco mais de cuidado na forma como a gente materializa as coisas, né? Então, por exemplo, se isso acontecer, que é muito normal, inclusive, em função da pandemia, é muito importante que se deixe claro, né, no ofício. Então, é muito importante que a gente oficie a administração pública municipal, dizendo, olha, nós não vamos utilizar esse recurso em função da pandemia, nós tivemos uma redução nesse mês. Pode ser que lá na frente a gente tenha, assim, mais pessoas para atender até o final da parceria, mas neste mês nós estamos tendo uma redução. O que isso pode estar gerando no final da parceria uma devolução de recurso que a gente não estava esperando, mas isso
não se configura mau uso do recurso público, porque a gente tem duas hipóteses quando a gente fala de devolução de recurso público, né? Que é o clássico de Tribunal de Contas, tá? Ou você, quando você não atinge a meta, ou por alguma razão, vamos dizer que você atenda mais pessoas do que você disse que você ia atender. Então, o Tribunal de Contas fala assim, bom, peraí, então quer dizer que você poderia fazer mais com menos? Não, peraí, que a gente conseguiu. E aí, quando você não atinge o objetivo, né? Você pensa, não, então peraí, quer dizer que você foi não é incompetente, mas você não conseguiu atingir o objetivo. Então, dá a impressão de que a gente nunca acerta com o Tribunal de Contas, né? Mas por isso que a gente tem que sempre deixar muito claro qual que é a razão. Então, olha, não é que a gente não atingiu a meta, não é que a gente não somou os esforços para isso. Mas em função da pandemia, a situação social foi de distanciamento, onde as pessoas não saíram de casa, em função do receio, inclusive, de uma maneira ser contaminado. Né? Eu acho assim, quanto mais a gente tornar a realidade, melhor. Então, se esse mês, por exemplo, eu nem preciso fazer mensal, pode fazer bimestral, não tem problema. O importante é manifestar para a administração pública municipal, que depois tudo isso vai para o processo de prestação de contas. Então, mesmo que você devolva, vai ficar claro ali o que aconteceu. Você simplesmente não é que você não soube trabalhar com recurso e por isso teve que devolver, né? Na verdade, foi uma situação extraordinária. E o que eu estou dizendo desde o começo, é muito importante a gente entender que a visão de hoje é a visão pandêmica. A visão daqui 2 anos não é a visão da pandemia, né? A visão de que a gente não atingiu a meta, por exemplo. É ótimo, acho que só reforça, né, doutora, a importância desse diálogo, né, e documentado, né, nada de boca, né, nada que, Não, liguei por telefone. nada de boca, nada de telefone. É assim, a gente até brinca que o WhatsApp hoje em dia você consegue até, por escritura pública, né? Hoje em dia até prova o WhatsApp vira. Mas isso é muito dispendioso, tá, gente? Isso é muito caro. Então é melhor não fazer isso. O que a gente tem que fazer assim, manda um e-mail, né? Formaliza por e-mail, depois que você mandar esse e-mail, você imprime, né? Protocolo lá na prefeitura, eu não sei se o protocolo da prefeitura está funcionando também, não sei quais são os serviços que estão funcionando, mas você pode colocar no e-mail, olha, em função do protocolo não estar funcionando para o munícipe, nós estamos mandando por e-mail, né? Assim que o protocolo abrir, vocês protocolam tudo lá na prefeitura. O importante é vocês não ficarem sem se manifestar, né? A gente brinca, né? Que às vezes a gente tem essa mania da gente, vamos esquecer tudo, vamos nos anestesiar aqui, porque tá tudo tão difícil. Vamos, né? Não dá, pessoal, não dá, né? Eu acho que a gente tem que ser proativo e eu acho que o movimento apaiano, inclusive das pestalozes, também demonstram isso, né? Que vocês são incansáveis. E eu acho que mais que nunca nessa pandemia, essa força que vocês têm é que tem que prevalecer, acho que independentemente da questão do contato físico. E eu acho que os conselhos são grandes aliados, né, dona, nesse processo, né? Porque muitas vezes o conselho consegue também fazer essa mediação, né, entre a questão do poder público e da instituição. Eu acho que é um espaço que pode ser mais bem explorado nessa situação também, né? Uma coisa que eu acho que é interessante, que às vezes a gente não para pensar, é que é o seguinte, tudo aquilo que eu protocolo no conselho tem que dar seguimento, porque vira um processinho administrativo. E a administração pública tem por dever dar seguimento a tudo aquilo que o cidadão protocola. Então, o cidadão protocola lá, olha, eu não vou gostar de ter eleição em dezembro. O cara vai ter que dar seguimento e vai ter que dar uma resposta para o cidadão. Então, até das coisas mais absurdas, a gente, como administração pública, é necessário dar seguimento. Então, vocês imaginam se o movimento ou organizações representativas, como um grupo, protocolem essa solicitação, por exemplo, em todos os conselhos. Olha, a gente precisa de um olhar mais cuidadoso em relação às parcerias, nós estamos com receio em relação à suspensão dos recursos que já estavam, inclusive, em previsão orçamentária do ano passado. Então, assim, eu acho que vocês têm subsídios para escrever uma nota técnica, um texto muito adequado e protocolar nos conselhos, né? Vai depender da participação de cada um, mas eu acho que o conselho é uma ferramenta. Isso é importante. Chegou uma pergunta também lá da Pai de São Roque, da Sofia, dizendo que o termo de fomento deles encerra em dezembro.
né? E está havendo uma redução de custos com o uso de combustível, alimentação, pela questão da não atividade presencial, né? Para propor um aditivo a esse contrato, a gente se posiciona agora ou aguarda uma data mais próxima à finalização do contrato? Ô, Sofia, deixa eu só entender. Me responde só a seguinte pergunta. Você está falando de aditivo para dar continuidade na parceria ou aditivo em função dessa redução de combustível e alimentação? Porque, assim, se for para solicitar um aditivo, eu não sei se há legislação ou se há um regulamento específico aí em São Roque, não sei, para marco regulatório, né? Mas se houver, já tem as regras lá e possibilidades de aditivo. Se for em função do combustível e alimentação, eu acho que já você tem que pensar em alternativas. Olha, eu reduzi o uso do combustível, mas eu tive que aumentar a minha banda larga aqui. Se antes eu pagava R$ 50 para a banda larga, agora eu estou tendo que pagar 350, não sei. Em função do excessivo uso de internet para a gente manter a comunicação com os nossos usuários, por exemplo, né? As questões de ferramentas de tecnologia hoje, gente, são imprescindíveis, né? Eu estava fazendo, a gente fez até estava fazendo uma live pela Paulus, já até prorrogando para o dia 5 de junho, depois eu mando para vocês. E caiu a live, caiu. Por quê? Porque no dia que estava acontecendo, tinha muitas coisas, a ferramenta, tudo pode acontecer. Então, assim, é necessário que todo mundo tenha uma ferramenta adequada. Pela OAB, esse é o tipo de coisa que a gente teve que investir muito recurso, né? Então, as próprias organizações agora estão tendo que entender que não é mais só a lógica do atendimento, vocês vão ter que começar a fazer o atendimento também online, né? Uma das coisas que a gente tem discutido muito enquanto sociedade, enquanto grupo que eu participo, que é o Grupo de Fortalecimento de Mulheres, etc. e tal, acho que a grande sacada hoje é quem tem ferramenta e estrutura de tecnologia. Porque independentemente do nosso contato físico, que isso sempre vai existir, nós vamos ter que desenvolver cada vez mais alternativas para atender as famílias, os usuários. Porque, gente, mesmo que a pandemia acabe em dezembro, muitas pessoas vão ter receio de sair de casa. Os idosos, né? Diz que os idosos vão ser o último público a ir para shopping, por exemplo, né? A gente já tem aí alguns municípios abrindo shopping, aí idoso e criança não pode ir. Então, é o último público. Então, assim, e é um público que a gente tem muito cuidado, né? Idoso, a gente também tem aí alguns cuidados. Então, eu acho que, aqui, por causa da alimentação e combustível, seria um aditivo de tempo. De tempo, Sofia, você está dizendo de prorrogação do tempo? Porque, assim, se for... Você pode me explicar? Não, eu estou entendendo que como eles estão tendo lá uma redução temporária, digamos, de alimentação e combustível, provavelmente a prefeitura está querendo fazer algum tipo de ajuste momentâneo do plano de trabalho por conta disso, né? Legal, entendi. Então, na verdade, vai compensar o valor agora para prorrogar algumas atividades, é isso? Se for isso, sem problema nenhum, isso é possível. Mas se for fazer, eu acho que você falou que ele vai se encerra em dezembro. Então, eu acho que é importante, se for fazer, para já deixar claro, porque as situações podem mudar daqui 1 mês, 2 meses, né? Então, aquilo que eu coloquei para vocês, não deixe para fazer isso em novembro, porque se a eleição ficar para dezembro, você provavelmente não vai ter a assinatura desse prefeito. Então, quanto antes você fizer essa prorrogação, como uma medida de compensação, né? É importante você fazer. Agora, vamos lá. Dá uma olhada se tem alguma legislação no município. Se não tiver, pede para o prefeito fazer via decreto. Olha, vou fazer aqui via decreto que algumas parcerias poderão ser prorrogadas com medidas de compensação de não utilização de recursos. Naquele projeto de lei, naquela lei que eu comentei de Salvador, tem essa menção também, essa possibilidade de compensação. Eu vou mandar para vocês. Ótimo. Eu acho importante também, né, eu queria só te ouvir um pouco sobre isso também, que eu acho que, assim, a gente está falando muito da atuação da instituição como um todo, né? Então, acho fundamental, e reforçando um pouco o que você já até disse, né? Primeiro que a instituição compactue, pactue e repactue e passe informação ao ente sobre a forma como ela está atuando, para dissipar de vez qualquer entendimento de que não está fazendo nada, né? Eu acho que esse é uma boa questão. A outra é dizer exatamente essa nova atuação,
pode exigir novas despesas que não estavam previstas. Então, na hora de negociar com o município, vocês não estão tendo despesas com alimentação porque os usuários não estão aí. É uma boa argumentação por parte das instituições. Por outro lado, eu estou tendo uma despesa com internet, com informática, com câmera, com outras coisas que também não estavam previstas, não é? Uma boa linha, eu acho essa, né? Tá tendo que contratar outros profissionais agora, né? Então, assim, tem alguns serviços, por exemplo, que tiveram um aumento do serviço fim. Então, por exemplo, pessoas em situação de rua. A gente teve agora um crescente, isso no país todo, principalmente com refugiados, né? Então, o pessoal que estava em Roraima, a gente teve um crescimento exponencial de pessoas que até então não utilizavam o serviço da assistência e agora passou a utilizar, porque está todo mundo morrendo de medo, não tem ninguém dando dinheiro na rua, enfim. Esse é um serviço que aumentou exponencialmente o próprio serviço. Mas a gente tem serviços que, pela própria legislação, estão sendo propostos a serem desenvolvidos de maneiras alternativas. Então, essa portaria 54, por exemplo, ela traz alternativas. Porque qual que é o importante a gente deixar claro? É que nenhuma pessoa vai deixar de ser atendida, ou está deixando de ser atendida. Então, toda aquela lista de pessoas que normalmente são atendidas e que às vezes a gente até só coloca o número, né, de pessoas atendidas, continuam, mesmo que haja oscilação, as pessoas continuam sendo atendidas, elas continuam tendo necessidades. Então não dá para a gente pensar, bom, não, a pessoa está na pandemia, está lá na casa dela, ela não está precisando. Não, gente, pelo amor de Deus, está precisando mais ainda. Se antes a gente tinha, gente, vamos pensar de forma muito, muito realista, né? Se antes a gente tinha uma pessoa com deficiência, numa casa disfuncional, num ambiente familiar disfuncional, onde todo mundo trabalhava, né? Você imagina numa família disfuncional, agora todo mundo junto. Os índices de violência contra a mulher aumentaram. Os índices de violência contra a criança, a gente não gosta nem de falar isso, aumentaram. Então, se antes existiam, né, questões sociais que a gente não entrava, porque a gente recebia essa pessoa com deficiência e a mãe, ou aquele pai, ou aquela avó, hoje a gente está tratando a família como um todo. Então, assim, às vezes eu acho que a gente não quer colocar no papel aquilo que está acontecendo na realidade, mas é isso que está acontecendo, né? Acho que tem mais uma pergunta, né? Isso. Tem uma pergunta aqui da Mauriane, lá da Pai de Nova Venécia, dizendo que essa prorrogação de tempo, se também é possível com recursos do Fundo Estadual da Assistência Social, que é esse recurso que eu até citei, doutora Ana, que ele é repassado ao município, mas quem formaliza a parceria com a entidade é o município. Né? Sim. Então, eu te passo a pergunta, mas eu entendo que sim, que entra dentro dessa mesma... É a mesma lógica, né? Em função de conselho, em função do fundo, é a mesma lógica. Eu acho que isso é muito importante. Agora, sabe um ponto que a gente não teve tempo de abarcar, e eu acho que é muito importante a gente falar? É que, muito embora... Três, né? Deixa eu só anotar aqui, que era do SEBA, da captação de recursos e depois eu vou lembrar. Em relação à questão das metas, né? Muito embora a gente tenha tido uma flexibilização das metas na área do atendimento, da saúde, quero dizer para vocês que para SEBAS isso não vale, hein, pessoal? Para SEBAS isso não vale. A gente teve, semana passada, um webinar com o Bruno Carrijo, do Ministério da Saúde, e ele falou isso, falou, gente, olha, a certificação tem uma lei federal, né? Então tem que seguir a lei federal. Então, se houver qualquer problema, qualquer mudança no fluxo de atendimento, a gente tem que já repensar como é que a gente vai repactuar isso para que não haja prejuízo nas metas, tá bom? Outro ponto que eu queria falar com vocês, também muito rapidamente, é assim, tanto a Lei 13.019, quanto essa pandemia, né, ela tem trazido para nós um repensar em relação à captação de recursos. Então, eu acho que é muito importante vocês pensarem que até a tecnologia poderia ajudar mais nessa questão da mobilização de recursos no que diz respeito a receber doações em dinheiro de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Porque assim, gente, eu sempre brinco, né? Vamos fazer a pizza dos recursos, né? Se a sua organização depende de 70,
70%, 80%, 90% da administração pública, em situações como essas, a gente está vendo que muitas prefeituras não estão aí fazendo parceria, né? Elas estão, na verdade, entendendo que esse é um serviço como outro qualquer, e na realidade não são. Então, se a sua organização depende muito de recurso de parceria, é muito importante vocês também investirem em tecnologia para vocês poderem ter outras formas de captação de recursos, tá bom? Metas. Aqui a Bernadette perguntou sobre as metas. Bom, a gente tem aí uma alteração na legislação, Bernadette, que fala sobre as metas do SUS, né? Que as organizações de saúde têm agora flexibilizadas as metas cumpridoras do SUS, né? O que a legislação não trouxe é quem cumpre SUS e é filantrópico, né? Ela não fez um tratamento diferenciado para fins de certificação. Então, o que acontece? O Ministério da Saúde, ele não entende que essa flexibilização vai continuar dando manutenção do SEBAS para as organizações. Então, esse é um cuidado muito grande que a gente tem que ter. Vocês sabem que o terceiro setor é uma colcha de retalhos de legislação. Então, quando a gente está falando de organização que atende nas 3 áreas, ou pelo menos 2, educação e saúde, ou assistência e saúde, ou assistência e educação, enfim, a gente tem uma gama de legislações. Inclusive, o próprio jurídico aí da PAI mandou para vocês uma lista de legislações, né, que eu acho que são importantes que vocês revisitem. Mas, assim, às vezes uma legislação não conversa com a outra, né? E aí, a gente tem que pensar em qual que a gente vai perder menos. O outro ponto que eu lembrei. Pô, Wander, você sabe que eu sou insubordinada, né? Cara, vou falar. Fique à vontade. Aqui isso é por causa da minha natureza capixaba, vou dizer, tá? Já falei para você, né? Minha avó era capixaba. Já. Bom, outro ponto. Mas está em casa. Está em casa, ótimo. Outro ponto que eu queria passar para vocês é o seguinte. Muito importante que vocês se atentem aos julgamentos do STF. Depois, se você quiser, Wanderson, me coloque em contato com o seu jurídico. Eu não sei qual é o nome do doutor, porque ele me mandou e-mail. Doutor Maurílio está até presente. Agora há pouco. Ele estava aqui, Isso. acho que ele está aqui, né, doutor Maurílio? Está presente. Doutor Maurílio, então vamos conversar depois em função da ADIM 4480, da ADIM 4891 e os impactos nas organizações aí do Espírito Santo que tem SEBAS, que existem algumas contrapartidas que foram retiradas da lei. Então, assim, é um ponto que a gente também vai ter que pensar em relação à parceria, vai ter que pensar em relação à questão da certificação. Então, depois, se vocês quiserem, Vanessa, a gente marca uma outra conversa, um outro bate-papo sobre a 4480 e a 4891, que são as 2 ADIMs, em relação à filantropia. Ótimo. Agradeço, sim, doutora Ana. E voltando, até pegando um pouco o gancho dessa lei que trata da suspensão das metas do SUS, né? A gente tem várias instituições aqui que têm contratos na área da saúde, né? Com o município, com o estado, e a gente tem alguns serviços que são os centros especializados em reabilitação, são serviços de abrangência regional, né? Tirando essa questão do SEBAS, que eu acho que é uma observação bastante válida, porque de fato é um vácuo, né? Como você tinha muito bem mencionado. Agora, do ponto de vista da gestão daquele contrato, porque essas instituições têm contrato ou com o Estado ou com o município, eu penso que ele acaba sendo um instrumento que auxilia, né, nesse contexto, né? Como assim? Eu não entendi. Eu não entendi. Porque tem o problema do SEBAS, né? Assim, mas como uma legislação para utilização nessa negociação contratual, e todos esses contratos têm metas. Como a meta não está conseguindo ser cumprida, eu acho que, embora tenha essa observação do SEBAS, que é muito válida, eu acho que é um risco, de fato, mas para a negociação do contrato entre a instituição e o ente, eu acho que ela contribui, né? Sim, exato. Na verdade, ela está trazendo alternativas de diálogo, né? E, inclusive, dentro dessa lógica que a gente comentou no início, algumas ações que eram realizadas, que foram suspensas, vamos dizer, entre aspas, até porque os próprios usuários, né, não estão indo, elas estão represadas, porque elas vão acontecer depois lá na frente. Então, quando vocês forem repensar a meta, também é muito importante que coloque isso no planejamento. Não, tudo bem, isso vai durar
vamos dizer que a parceria vai durar, ou essa pactuação em relação ao SUS, dure até o final do ano que vem. Então, agora você não está tendo o cumprimento das metas, não sei se vale a pena flexibilizar, porque pode ser que depois, lá na frente, até maio do ano que vem, pode ser que você tenha aí uma gama muito maior de atendimento. Então, tem que pensar também com muito equilíbrio em relação à repactuação de metas. E eu acho que é importante, né, doutora Ana, duas questões também, até nessa sequência. Primeiro, é que essa pandemia é muito dinâmica e a gente não tem muita dimensão de quanto tempo isso vai durar, né? Então, eu não consigo, eu vou repactuar minha meta por um mês, tá? Mas eu não sei se daqui a um mês se melhorou ou se piorou, né? E o outro detalhe é que você chamou muito bem a atenção, e é um fato, a demanda está posta. Se ela não vai acontecer agora, em algum momento ela vai se represar e ela vai chegar para esses serviços, né? Eu acho que isso também deve entrar no rol aí da discussão, né, com os entes, né? Eu acho que sim. A gente não pode ter essa visão. Eu brinco que oriental tem uma visão muito mais a longo prazo, né? A gente tem que ter uma visão menos ocidental e mais oriental das metas, né? Porque o planejamento, ele é a médio prazo, né? A gente planejar a curto prazo, ele às vezes se torna um tiro no pé, que é o que a gente brinca por aqui. Porque você planeja um prazo muito curto e esse prazo depois lá na frente pode te cobrar, né? Então é muito importante que você pense em relação ao prazo da parceria, mas além dele, porque a maioria das parcerias elas são prorrogadas, né? Então isso, como até a Bernadette colocou aqui, pode ser que haja, não, a Sofia, né? Haja uma compensação depois, né? Ou então vocês já pensem nessa compensação, que essa é uma possibilidade muito interessante. Agora, seria importante que tudo isso tenha base legal, né? Mesmo a compensação, que seja feito um trabalho de diálogo ou via conselho, onde ele pode, de alguma maneira, fazer uma instrução normativa, uma nota técnica a esse respeito, tentar trabalhar na prefeitura local relacionado aos vereadores, né? Então, fazer um projetinho de lei muito simples sobre essa questão de compensação, prorrogação, para não haver prejuízo das pessoas que são atendidas e principalmente de organizações. Olha, a gente estava vindo de vamos dizer, de uma atoada de fechar uma série de organizações. Para vocês terem uma ideia, a gente fez incorporação de 3 organizações aqui em São Paulo recentemente, porque uma organização praticamente sumiu e aí uma outra incorporou e as organizações têm fechado, porque tem tido muita dificuldade de captar recursos, muita dificuldade de se manter. E é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente está numa situação extrema como essa que nós estamos. O público que a gente atende, ele tem como a nossa organização uma referência da vida dele. Então, seria muito importante que a gente pensasse a médio prazo, pelo menos, para que a gente possa pensar numa articulação maior no município, conselho, Câmara de Vereadores, né? O próprio Ministério Público, para a continuidade do serviço. Mas, além disso, pensar assim, em diversificar a fonte de recurso. Eu acho que uma outra questão que é importante também, doutora Ana, que eu queria te ouvir um pouquinho, porque tem acontecido já, né? Essa portaria do Ministério da Cidadania, né, a 054, ela tem um lado que casa muito com o que a gente aqui no Espírito Santo orientou para as instituições, né, que eu não estou tendo atendimento presencial, mas eu preciso redimensionar o meu trabalho para outras atividades, né, para uma outra forma de atuação, visando, inclusive, como pano de fundo, a questão de minimizar os efeitos do isolamento social, a atenção a essa família. Mas aquela portaria e outras normativas da assistência também. A Instrução Normativa Conjunto 01 também, né? Que isso. Também dão uma possibilidade que alguns municípios entenderam de solicitar às instituições a cedência do profissional que era bancado com aquela parceria. Olha, você tinha, digamos, uma oficina prevista, você não vai executar, então você disponibiliza o profissional para mim que eu vou direcionar ele para uma ação emergencial aqui no CAS, né? Isso ocorreu aqui em dois municípios, assim. O nosso posicionamento da federação foi muito cético, até porque a força de trabalho é da instituição, o vínculo trabalhista é com a instituição. Você teve alguma situação que você já visualizou parecida com essa? Isso dá problema trabalhista, inclusive, né?
Sim, a gente teve também outros desvios muito parecidos com esses. Esse aqui acho que a Michelle colocou uma coisa extremamente corriqueira. Ela colocou assim, só para, porque vai ser a mesma coisa do que você está colocando, Wanderson, bem parecido, ó. Sim. Fechar. Estamos criando possíveis interpretações futuras, até sofrendo antes do tempo, que a prefeitura possa contrapor de sugestão. Como, por exemplo, receber uma proposta municipal de contratar todos os educadores sociais de oficinas pós-pandemia e contratação por RPA, pois assim reduziria o valor do repasse. O que pode ser orientado nessa possibilidade? Pode justificar que com atendimento remoto não estamos batendo a meta? Então, depende, né? Se a gente tiver dados e a gente tiver informação, inclusive do beneficiário que está sendo atendido, eu acho que a gente consegue consolidar num relatório, ele passa para nós informação, a gente tira a foto assim, a gente vai ter que cada vez mais se instrumentalizar. Agora, em relação a essa pontuação que você está fazendo, Wanderson, eu acho que é muito complicado a gente ceder um funcionário nosso para qualquer que seja a organização, seja uma outra organização, seja administração pública, isso é um problema trabalhista logo de cara, né? Aqui, por exemplo, o problema trabalhista que vai dar é que é RPA, né? Se for empregado, se for substituído por RPA, isso é fraude, né? Não dá. Né? Se ele já está, inclusive, aqui, vamos dizer, vinculado com o vínculo de emprego, vai ser fraude, aí vai ser pior ainda. Eu acho assim, tem que orientar aqui. Mesmo não está sendo realizada aquela oficina, mesmo não está aquele serviço sendo realizado daquela maneira, a organização vai realizar um serviço alternativo. Porque é o seguinte, se eles querem que a gente realize um serviço em relação ao Covid, a organização pode, de alguma maneira, como outras organizações continuam abertas, para fazer um atendimento, seja emergencial, que a gente tem aí algumas medidas, inclusive que a gente está falando muito dela, mas é isso mesmo, a resolução 54, a instrução 54, de atendimento com luva, de atendimento com máscara, que, gente, tem questões que eu não posso deixar de atender. Então, tem organizações, por exemplo, que estão sendo usadas para distribuição de cesta básica, que era uma coisa que impensável na hora da assistência. Então, tem organização que continua de porta aberta para poder atender a voluntários. Então, assim, eu acho que é importante também a gente deixar claro que a gente continua tendo despesa, né? Olha, a gente deixou a organização de porta aberta porque a gente está atendendo em plantão. Tem uma pessoa lá dentro só, mas tem um plantão. Ou a gente está deixando cada um dos profissionais em uma sala para fazer um atendimento. Então, assim, eu acho que tem que dizer, ou não sei se não está sendo utilizado essas pessoas, mas é importante que se use, se utilize. Porque se você, na prestação de contas, para o Tribunal de Contas depois dizer que o seu profissional foi usado para lá, mas, gente, não tem sentido, né? Então, deveria ter sido repactuado mesmo, ok? Isso é um cuidado que vocês têm que ter e que bom que vocês estão aí, estão orientando. Eu acho que só complementando, né, doutora Ana, assim, é um ganho já muito grande a gente consolidar que essas parcerias precisam prever as questões trabalhistas dos profissionais, né? Porque antigamente a gente tinha uma ideia de que passava recurso e essas questões de 13º, férias, rescisões, ficavam como ônus para a instituição. Então, assim, como foi bem falado aqui no bate-papo, você vislumbrar uma diminuição de despesa, de investimento da prefeitura, precarizando uma relação de trabalho que pode dar problema para a instituição, eu acho que é um risco, né? A Mauriane pergunta aqui também um pouco, doutora, e aí falando um pouco até da questão nossa aqui local, né? A gente está falando bastante dessas relações aí, digamos, no bojo da assistência social, falamos um pouquinho da questão do SUS, da legislação, né, que suspendeu as metas, e aqui especificamente na área da educação, a doutora até conhece, nos ajudou, né, com um parecer nessa linha, nós temos um contrato de prestação de serviço com o Estado, né? Esse contrato também passou agora por uma adaptação, porque ele previa atividade presencial, e essas atividades, com as aulas suspensas, a atividade de contraturno não pôde acontecer. Então, nós implantamos também um projeto com o Estado de atividades não presenciais, né? Então, como o Estado aprovou esse projeto e está dando sequência a esse edital, e o edital tem critérios para carga horária dos profissionais, para manutenção do trabalho dos profissionais, eu vi que a Mauriane aqui pergunta se essa adequação também poderia ser feita na educação. Eu vou te pedir licença, doutora Ana, já até para me posicionar aqui,
dizendo que eu não acho um caminho bom, Mauriane, porque o contrato com a Secretaria de Educação está válido, não tem nenhuma redução prevista de carga horária de profissional. Então, em tese, o corpo profissional estabelecido no edital deve ser mantido sob pena de você ter algum tipo de questionamento por ser uma prestação de serviço, não é um termo de Tá, nesse parceria. caso, prestação de serviço, tá? Desculpe, eu achei que era Aí, doutora, você me desculpa, eu já adiantei uma Não, é posição o nossa seguinte, aqui. se fosse um serviço de... O que eu estava entendendo, até só para a gente tentar usar isso até como analogia. O que eu estava entendendo é que na assistência ela ia tentar adaptar alguma atividade para encaminhar para os familiares, né? Vinculado ali à parceria da assistência. A Mariana está falando que aqui na assistência mesmo. Mas mas a questão é que vocês têm uma parceria com a educação, é isso? Isso. Ela está só complementando aqui, Mauriano. Então, assim, a questão da educação é isso, mas até ela esclarece aqui também, e obrigado, Mauriano, pela participação, se na assistência ela poderia também fazer essas atividades não presenciais, mandar atividades para casa, para substituir essas oficinas presenciais, doutora, né? Acho que essa é a pergunta. Não, eu tinha entendido isso porque é uma alternativa que a gente tem pensado, sim, tá? Até comentei com vocês e vou dar um exemplo prático, né? Porque aí não é um exemplo de vocês e aí de repente se pode usar por analogia para que eu também não, de alguma maneira, não fira aí algum entendimento interno. Mas, bom, vocês conhecem a legislação de aprendizagem, porque também tem a aprendizagem na legislação vinculada à pessoa com deficiência. E o aprendiz, a gente está enfrentando uma dificuldade muito grande, porque na aprendizagem a gente tem um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, onde o aprendiz tem um atendimento pessoal da assistente social. Então, as assistentes sociais conhecem as dificuldades dos aprendizes, se relacionam com eles, enfim, tem toda uma relação de acolhimento do aprendiz, tá? Então, a política de assistência, inclusive, preconizou a questão do aprendiz, a lei 1386 trouxe aí o aprendiz, só que agora, né? Você não pode atender o aprendiz mais, você não usa, porque a gente tinha aquelas salinhas reservadas, né? Só para assistente social receber ele, receber a família, enfim, agora não tem mais isso. Então, o que a grande parte das organizações de aprendizagem estão desenvolvendo agora? Um serviço de teleassistência social, assim como tem a telemedicina, está fazendo um teleassistência social, está encaminhando também materiais, está encaminhando também, de alguma maneira, subsídios de conteúdo para que esses jovens continuem se sentindo apoiados, né? Essa aqui é a lógica. Então, eu não sei se isso responde à pergunta da Mariane, mas a ideia é que, de alguma maneira, a gente consiga, de forma criativa, tecnológica, né, e alternativa, trazer um cuidado para essa pessoa que antes tinha um atendimento presencial. Ótimo. Eu acho que é nessa linha, sempre reforçando, né, doutora Ana, a questão de pactuar com o ente que você tem o termo de parceria, essas estratégias novas, né, e reorganizar isso. Continuo agradecendo aqui a todos que estão participando, podem continuar mandando aqui sugestões para esse bate-papo. Eu gostaria, doutor, de também agradecer a todos aqui da federação que estão participando e passar a fala também para o doutor Maurílio, nosso procurador jurídico, que tá presente aqui. Maurílio, não sei se se já está me ouvindo, até para que ele possa também fazer uma explanação um pouco dessa linha aí que a gente tem conversado. Maurílio, me ouve? Sim, está me ouvindo, Wander? Estou te ouvindo. Ok. E aí, doutora, boa tarde. Está dando um eco aqui, deixa eu cortar. Doutora, Tudo bem? tudo bem? Boa tarde. Prazer em revê-la. Você? Tudo bom? Wanderson, boa tarde a todos os participantes aí, da Paz. Quanto tempo que a gente não se vê, a maioria, mas temos nos falado constantemente aí com boa parte das APAES quando procura a interferência do jurídico. Bom, eu acho que a doutora Ana falou uma coisa muito importante que as APAES têm que ter em mente. Tudo que for fazer tem que ser formalizado. Muito formalizado, porque nós estamos pegando município, doutora, que está mandando redução de contrato por ofício.
Uau! Uau! Que inovação, hein, doutor? Inovação. Que inovação, hein? E o pior, é a secretária de saúde que está mandando. Ué? Não é nem o prefeito. Nossa, mas não é a pessoa que assinou a parceria, então? Não. Claro, a gente fez uma contra-resposta, uma contra-notificação, e estamos aguardando ver o que ela vai responder. Em nome da instituição, né, foi feita essa contra-notificação, mas vamos aguardar para ver se ela vai responder, ou se o município vai responder. Mandamos, claro, direto para o prefeito, mostrando a indignação, um contrato bilateral e tudo, mas a gente não tem essa visibilidade ainda. Tá? É um absurdo, né, doutor? É um absurdo. Com certeza. Olha, eu nem vou mandar aqui para vocês o que eu recebi de ofício em relação à questão de prorrogação de parceria de outros lugares, porque assim, é vergonhoso, sabe? Tem algumas coisas que são vergonhosas. Eu falei, não, as pessoas vão até ficar mais chateadas. Melhor não, vamos subir a moral do povo. Mas eu acho, né, Maurílio, ouvindo um pouco nessa linha que a gente está debatendo, porque isso a gente tem falado, doutora Ana, em dois grandes momentos, né? Nós tivemos o momento inicial lá de março, que foi um movimento de enfrentamento às situações mais críticas das ações da Covid. Então, a adequação dos serviços, né? Suspende atendimento presencial, suspende aulas, né? Toda aquela equação. E a gente, enquanto federação, sempre priorizou muito que isso fosse feito, qualquer ação fosse feita de forma muito responsável, né? Priorizando, obviamente, a segurança, a saúde, a vida, mas também as ações responsáveis desse diálogo com relação aos contratos, né, os serviços que estavam sendo feitos, a responsabilidade social nossa com as famílias, então, para que a gente adaptasse o serviço, adaptasse a forma de conduzir. Passado aí esse tempo, quer dizer, já são mais de 2 meses esse processo, a gente não tem muito segurança de quando isso vai acabar, né? A gente sabe que, felizmente, em algum momento nós vamos passar por isso, né? Mas agora é porque a gente está chamado da segunda onda, que são essas consequências trabalhistas, legais, de prefeituras, de rediscussão de termos, né? Então, só complementando um pouco o que o Maurílio falou, a gente tem visto uma demanda maior nesse sentido, né? Eu acho que, se a gente pudesse, queria te ouvir também, só reforçando um pouco até o que você já mencionou rapidamente, mas eu penso que esse vai ser um movimento que deve acontecer com mais força. Tá? Os municípios procurarem as instituições para esse diálogo, né? E o quanto é importante, queria que você pudesse só frisar, reforçar um pouco isso, que a instituição registre essa mudança de atitude dela para deixar claro que ela não está fechada, ela não parou o serviço, né? Para que isso fique claro, documentado, né? Eu acho que primeiro, né, aquilo que o doutor Maurílio colocou é fundamental, né? Quando eu brinquei e falei para vocês que o direito não socorre aos que dormem, né, doutor Maurílio? A gente tem isso como um mantra, praticamente. Existe também uma outra, vamos dizer, um outro verbete que a gente usa, que é o seguinte: o que não está nos autos não existe. Então, vocês podem conversar o quanto vocês quiserem com o setor de prestação de contas, o quanto vocês quiserem com o secretário de saúde, mas se não está no processinho da parceria, se não está no processinho do termo de colaboração, do termo de fomento, pessoal, isso não vai ser considerado. Então, por isso que é tão importante essa questão que a gente falou, de, às vezes, mandar uma resposta do ofício deixando claro que a organização está aberta. Olha, a organização está aberta através de forma remota, a gente continua atendendo, né? Eu não posso ali abrir todos os espaços, eu não posso abrir o meu espaço, mas a gente continua atendendo de forma de teletrabalho, como a própria medida provisória 936 possibilita. Então, assim, não houve uma suspensão e, assim, o que eu acho que talvez tenha que deixar claro é que essas medidas de redução vão causar não só a redução do serviço, como vão causar uma redução na questão dos profissionais. Então, estão gerando desemprego. Então, para uma prefeitura falar que está fazendo redução, o que a gente tem que deixar muito claro, pessoal, é que, então, tá bom, então vocês estão querendo desemprego.
Então, a gente vai ter uma redução nos quadros, porque não tem milagre, né? A gente não consegue, assim, ainda fazer transformações, né? Não dá. Então, o que acontece? Para a organização ficar com esse peso, gente, é muito complicado. Então, a gente tem feito, sim, arguições muito realistas, muito coloquiais, inclusive, assim, até Dr. Maurílio sabe disso, a gente tem que comunicar, às vezes, sem juridiquês, porque é só dessa forma que eles entendem, né? Olha, vai haver a redução de tantos postos de trabalho em relação... Porque, assim, tem que deixar claro, gente. Tem que deixar claro qual que é a consequência, não só do não atendimento, como da diminuição do serviço, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Ora, se até a administração pública está repensando salário, está repensando... Bom, então, imagine a gente, né? Imagine a gente. Eu acho que tudo isso a gente tem que considerar. Eu acho que também, né, Tonando, tá, assim, esse espaço tem sido rico para isso também, né? Além da argumentação teórica, tem muita questão legal para embasar essas abordagens, né? Então, assim, a gente pode instrumentalizar essa resposta não só com teoria, mas também, como nós já passamos com a federação algumas orientações e hoje você trouxe e reforçou vários entendimentos, né? Tem também argumentações jurídicas legais, a Lei Brasileira de Inclusão, os decretos, né? Tem uma série de argumentações técnicas, jurídicas também para fazer o enfrentamento, né? Estou vendo aqui, doutora Ana, que a Michelle até lá de São Mateus, eu agradeço mais uma vez ao pessoal da APAE de São Mateus, reforço que está acontecendo lá exatamente isso que nós falamos. Assim, a prefeitura pediu, resumindo aqui a questão dela, né? A prefeitura pediu o apoio lá dos profissionais, né, de assistência social, para trabalhar na distribuição das cestas básicas lá. E esses profissionais da APAE estão assinando a liberação dessas cestas básicas feitas pelo município, né? Qual a orientação aí e os riscos que você vê nesse processo, né? Então, mas existiu alguma formalidade para isso, Michele? Ou simplesmente isso foi solicitado e vocês foram obrigados de uma maneira assim, não teve, tá? Então, né? Então, assim, porque, por exemplo, eu posso ceder um funcionário meu para trabalhar em alguma organização por determinado período, tá? Então, vamos imaginar uma empresa de auditoria. Estou cedendo o meu profissional para fazer auditoria numa organização, né? Estou cedendo um profissional. Nesse caso aqui, foi solicitado por ligação à diretora-geral. Então, ou seja, não existe nenhum tipo de formalização. Então, eu acho que seria importante a sua diretora-geral mandar um e-mail para não sei se foi secretário, se foi prefeito, mandar um e-mail assim, olha, foi nos solicitado, como isso se trata de uma sessão de profissional, para evitar demandas, eu preciso que vocês me façam essa solicitação formal para que eu possa formalizar com essas profissionais. Porque eu é que tenho risco trabalhista. Mas de uma maneira muito eufemista, né, delicada, mas acho que é importante vocês colocarem isso sim. Ótimo, importante essa questão, né? A Ducila aqui, ela é da PAE de Venda Nova, obrigado, Ducília, a todos aí, Lurdinha, todos da PAE de Venda Nova. Fala um pouco da questão da Assembleia de Prestação de Contas, né? A gente, doutora Ana, aqui nós usamos, o doutor Maurílio pode até falar um pouquinho sobre isso, nós sugerimos o adiamento dessa eleição, dessa Assembleia, que seria obrigatória até o dia 31 de maio agora, né, em virtude da pandemia. Maurílio, se você me ouve, eu gostaria até que você falasse um pouquinho desse nosso posicionamento, né? Está me ouvindo? Estou te ouvindo, Maurílio, pode até... Isso. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. O que acontece, nós seguimos aqui uma orientação da Federação Nacional, então, estatutariamente, nós estamos acobertados, para que aguarde até 31 de dezembro. Foi prorrogado, que seria agora em maio, é prorrogado para 31 de dezembro. Então, nós estamos acobertados pelo jurídico. Estatuto, mas foi feita uma alteração no estatuto. Não, quem faz alteração estatutária, quem é determinado pela Federação Nacional, doutora. Mas, não, então... Mas o que eu não entendi foi o seguinte, para o estatuto da federação,
traz essa possibilidade de prorrogação até dezembro? Não, ela é até 31 de maio, seria 31 de maio. Sim. Agora, as prestações de contas. Só que a Federação Nacional mandou uma orientação para adiar para 31 de julho. A prestação de Julho, contas, né, Maurílio? Não é dezembro, é julho, né? Não é dezembro, é julho. Até 31 de julho, podendo haver prorrogação ainda mais depois. Porque nós temos em alguns municípios a dificuldade de se fazer uma assembleia por videoconferência, por exemplo. Porque tem cartório que não aceita. Ele precisa da lista presencial. Não, então, essa é uma grande dificuldade de entendimento de cartórios no registro das atas. Com certeza. A gente tem a medida provisória 931, né, que trata sobre a prorrogação de assembleias, no que diz respeito aí à questão também da realização de assembleias virtuais. A questão só que eu acho que talvez tenha que pensar caso a caso é na hipótese de eleição, né? Porque em relação à prorrogação da questão de aprovação das contas, não existe uma sanção estatutária, né? É um descumprimento estatutário, mas não existe uma sanção na prática, né? Vou falar, na prática não tem sanção. Agora, em relação à questão de eleição, aí é um pouco mais delicado, porque a gente vai pegar num aspecto, por exemplo, bancário, né? Fiscal, certificado digital, então aí eu acho que é um pouquinho mais delicado. O que a gente tem feito em alguns municípios que têm realmente difícil acesso, ou a gente faz via WhatsApp, mas depois formaliza na ata o que aconteceu. Não vai falar que fez para o WhatsApp, obviamente, né? A gente vai colocar todos os procedimentos que foram feitos, o que foi tomado de decisão, e a lista de presença passa entre todos os envolvidos, né? Para que a gente possa fazer o registro no cartório. Agora, um fato que eu acho que assim, é super relevante é que de alguns anos para cá, os estatutos já constam a possibilidade de realizar as assembleias por meio virtual, né? Algumas organizações que, inclusive, têm pessoas que moram fora do país, realizam também de forma virtual. Então, eu acho que essa é algo para a gente pensar aí, enfim, uma sugestão para vocês pensarem, passarem aí para a federação, que eu acho que isso é algo que não vai ter mais volta, né? É importante pensar nessa alternativa. Enquanto não tem, localidades que sejam pequenas e que, por alguma razão, seja possível passar o documento, óbvio, com todo o cuidado possível, né? As pessoas usando o LU, passar de uma casa para outra, para que as pessoas assinem e que tomem a decisão, ou que seja por e-mail, que tenha uma troca online, ou por WhatsApp, ou mesmo que possam conversar por telefone. Assim, se forem decisões importantes para a organização, eu acho que tem que buscar meios para que isso aconteça, né? No caso aqui... né, Vandes? Para essa prestação de Pode contas, falar, Maurício. Para essa prestação de contas agora, a gente não vê, com todo respeito, essa decisão, essa opinião da doutora Ana, mas a gente não vê essa necessidade imediata. Não tem sanção, né? Não tem sanção, não tem sanção no estatuto, então isso não tem. pode... Então pode esperar. O que a senhora falou sobre o estatuto mudar, nós temos sim, o Vandes até vai participar semana que vem novamente de uma mudança estatutária que está sendo discutido desde o ano passado. Depois o Vandes pode até falar isso aí. E nos primeiros estudos que foram feitos, elaborada a minuta, consta aí uma possibilidade para o vídeo sim. E foi até, a última reunião até demorou a terminar exatamente por causa dessa discussão, que foi muito longa, como fazer, como não fazer. Então, isso foi, depois o Vandes pode até falar isso aí, que ele vai, a semana que vem, ele vai voltar nessa teleconferência para resolver sobre isso. O novo normal, né, doutor? O novo normal. O novo normal vai ser... Nós temos um grande problema, eu particularmente, tenho uma preocupação de se fazer as cidades menores, pequenas, vamos dizer assim, mais de interior, fazer nesse estilo, porque é uma coisa que corre fácil dentro da cidade. E aí chega aos ouvidos do cartório, o cartório coloca impedimento. Entendi. Eles são muito rigorosos, sabe? Aí, entendeu? Nesse ponto aí. Claro, eles cada um vai ter que pesar. Claro que eles visam dinheiro.
Sim, né? não, eu acho assim, cada um vê o termômetro que consegue colocar Exatamente. a situação. Tem municípios aqui que a gente consegue, tem municípios que a gente não consegue, mas Não assim, consegue. dependendo da situação, é importante conversar até com o cartorário, porque olha só, a gente teve um município aqui e a situação era a eleição, então, ou seja, ia prejudicar a questão bancária da organização. A gente conversou com o cartorário colocou assim, falou, Ana, faz o seguinte, pede para que eles podem fazer virtual e coloca que a Assembleia, de maneira soberana, decidiu que eles iriam fazer por meio virtual. Aí eu posso... Então, assim, cada cartório tem uma forma de trabalhar. Você imagina que aqui em São Paulo... aqui em São Paulo a gente tem 50 cartórios, cada um pensa de uma maneira. Tem cartório que não admite, tem cartório que admite. Então, assim, eu acho que talvez também, se houver uma situação de emergência, como essa que eu estou pontuando, em relação à eleição, que pode prejudicar a questão bancária, né? Movimentação bancária, eu acho que vale a pena conversar com o cartório e falar, olha, como é que a gente faz? Eu vou ter o prejuízo em função disso, ninguém pode sair de casa, qual que é a alternativa que vocês estão dando, né? Vocês podem usar por analogia aí a medida provisória 931, de repente negociar. A gente usa por analogia a lei das SAs, né? Então, por que não nessa hipótese? A gente tem feito isso. A gente fez a live com a Cristiane, da Pai de São Paulo, e a gente abarcou esse tema, né, de assembleias virtuais, e sempre numa lógica de tentar socorrer as situações emergenciais, porque a gente sabe justamente que questões relacionadas à aprovação de contas, orçamento, não tem penalidade. Então... eu acho que é exatamente esse o termo, sabe? Como essa Assembleia era estatutária, mas para a prestação de contas, a Federação Nacional entendeu e as federações de Estado seguiram, aqui, Espírito Santo, Minas, que a analogia a essa medida provisória 931 serviria para esse caso, para a gente dar um pouco mais de segurança e aguardar o que vai acontecer. Mas porque o nosso processo eleitoral já foi feito ano passado, então não temos a PAI em eleição. As pestalozes do Espírito Santo estão em processo de eleição, então aí estão seguindo um caminho, estão achando uma linha muito parecida com essa que você citou, das possibilidades aí de WhatsApp, estão seguindo essa linha, né? Então, acho que é só, assim, agradeço aqui a Ducila por trazer esse tema, Maurílio, importante para a gente. Se alguém tiver mais alguma questão, gente, para pontuar... Vamos. Só isso Sim. que a doutora falou, o nosso estatuto prevê, nosso estatuto provavelmente é a da Pestalozzi também, que é a soberania da instituição. Da Assembleia. Da Assembleia, Sim. exatamente. Então, se for um caso desse de eleição, provavelmente pode ir por esse caminho, sim, doutora. Então, assim, agradeço aí as manifestações. Se alguém tiver mais alguma questão, eu acho, doutora Ana, que a gente debateu bastante temas aí, né, relacionados às parcerias. Agradeço a todos que estão presentes, agradeço você já de antemão, mas queria te pedir assim, mais uma fala final, um panorama final aí com relação às parcerias, o que você talvez não foi abordado aqui, que te veio à tona aí para a gente já ir dando encaminhamento aqui. Eu acho que, como fala final, eu queria agradecer a vocês de novo. Eu tenho aí no Wanderson, no Dr. Maurílio, verdadeiramente parceiros, né? Então eu me sinto assim muito honrada em estar com vocês, o pessoal da Pestalozzi também. E eu acho que assim a gente tem que trabalhar cada caso, né? Cada caso exige da gente um cuidado, uma atenção especial. Então eu acho que esse trabalho que vocês fazem aí no Espírito Santo é um trabalho muito valoroso. Eu espero que as organizações tenham aí essa noção, né, de como vocês trabalham com tanta dedicação e com esse olhar minucioso, né? Então, eu acho que é super importante manter esse olhar, porque cada região é uma região, cada prefeito é um prefeito. Mas eu queria só me colocar à disposição, continuo aqui à disposição para a gente bater outros papos, conversar sobre outros temas e falar sobre, acho que, iniciativas que são relevantes para o nosso segmento e que levam para frente o nosso segmento, né? A gente tem que avançar
A gente não pode, acho que, se deixar abater, né? Porque a gente sabe que as dificuldades são muitas, mas a gente não pode se deixar se abater, porque a gente tem que lembrar daquilo que dá esperança para a gente no passado, né? Tudo aquilo que a gente já passou, já venceu, para poder utilizar como força para o futuro. Então, só para deixar essa mensagem para vocês, sou muito grata, muito obrigada, Vanessa, muito obrigada, doutor Maurílio. Sempre muito bom estar com vocês. Gostaria de agradecer a todos os participantes. Espero que todos tenham gostado. Me coloco à disposição, o que vocês precisarem, aí em parceria com o doutor Maurílio e com o Wanderson, a gente pode conversar, tá bom? Muito obrigada a todos. A gente que agradece, doutora Ana, sou uma grande parceira aqui das nossas discussões, né, do nosso trabalho sempre com colaborações muito importantes e necessárias para a gente, para as reflexões que a gente precisa fazer, né? Quero também agradecer ao doutor Maurílio, em nome dele e toda a equipe da federação que participou e apoiou para a gente colocar esse painel, né, no ar. Agradecer a todos que participaram, as APAES, né, as nossas co-irmãs, a Mais, Pestalozzi, que tiveram presente. Eu acho que esse é um tema importante. E esse painel, doutora Ana, ele surge exatamente dessa vivência nossa nesses tempos, né? Assim, de como a gente alguns caminhos vão ser sem volta e de usar esses espaços virtuais para debate, para a gente debater, fortalecer temas, eu acho que é um caminho sem volta. Nós estamos passando por um momento, de fato, muito complexo, né? E a gente, dentro desse processo, até numa conversa que tivemos anterior ao nosso painel, nós já iniciamos uma articulação também com a Secretaria de Estado da Assistência Social para que o Estado se posicione também mais claramente sobre essas parcerias aqui também, né, dentro do Estado. Mas, dentro desse momento também complexo que a gente vive, a gente vai tirar aprendizados, acho que a gente vai sair fortalecido enquanto instituições, novos conhecimentos que a gente está adquirindo aqui vão ficar para a vida toda, como esses espaços online, né? Eu acho que são válidos. E nós, enquanto movimentos sociais, as APAES, o movimento pestalozziano é ainda mais, tem mais caminho, mas a APAES são mais de 60 anos de atuação, já passamos aí por outras tempestades e saímos sempre fortalecidos, porque a causa que a gente defende, né, as pessoas com deficiência e suas famílias, merecem que a gente supere isso de forma muito aguerrida para manter essas pessoas na visibilidade, né, e evitar que qualquer ameaça aí a todos os ganhos, conquistas que já alcançamos se sobreponha, mesmo que nesse momento de pandemia, mesmo que nesse momento de tamanha complexidade social. Então, eu te agradeço mais uma vez, agradeço a todos que participaram, que mandaram mensagem ou que tiveram que não mandaram mensagem, mas que estiveram aqui conosco. Espero que tenha sido útil. A gente segue nessa nossa tocada aqui da Federação das APAES, sempre na orientação, no apoio, no suporte a todas as instituições, né? E teremos em breve os nossos próximos painéis, sempre com temas que são relevantes para esse momento das instituições. Doutora Ana, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos, gente. Uma boa tarde e uma ótima semana a todos.